A partir de agora, você vai ouvir uma mensagem da Palavra de Deus, intitulada O Abutre do Egito, com o presbítero Abílio Rosário dos Santos. Uma realização do projeto missionário Missões em Chamas Pentecostais. É uma alegria estarmos aqui nessa hora. Eu gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. O Senhor tem colocado no meu coração hoje, acerca da palavra de Deus, um texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 15, no versículo 8 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos falando hoje para 3 tipos de pessoas. Eu me recordo quando Jeremias mandou Baruque levar o rolo da lei até o rei Jeoaquim. O interessante de tudo é que apareceu 3 tipos de pessoas naquela hora. O primeiro tipo de pessoas foi aquelas pessoas que ouviram o que estava escrito e continuaram da mesma maneira. Segundo, mudaram toda a sua vida por causa daquela palavra que eles tinham escutado. E o terceiro tipo de pessoas foi aquelas pessoas que mandou queimar o rolo da lei, não quis saber de nada. Ele rasgou e jogou no seu braseiro e queimou. Foi a história do rei, né? Então quem sabe eu estaria falando hoje para 3 tipos de pessoas. Pessoas que vão ficar atônitas, mas não vai mudar nada da sua vida. Pessoas que vão ficar impressionadas, mas vai mudar tudo. E pessoas que vão pegar um canivete, cortar um pedacinho e jogar no braseiro mesmo e não vai querer saber de nada. Jeremias, a função dele era falar, e nós estamos aqui. Quantos estão dispostos a ouvir a voz de Deus? Levante a mão e dão glória a Deus. O segredo hoje, aleluia, para entendermos essa mensagem que Deus tem colocado no nosso coração, aleluia, está com o coração voltado a entender a vontade de Deus e a palavra de Deus. Livro de Gênesis, os que encontraram, digam amém, aleluia. Capítulo 15, do versículo 8 em diante. Estaremos lendo alguns versículos da Bíblia Sagrada para ter por base nessa oportunidade, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 15, versículo 8 diz assim a Bíblia Sagrada: Perguntou-lhe Abraão: Ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: Toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E Abraão trouxe-lhe todos esses animais, partiu-os no meio e pôs cada uma parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina descia sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Vamos orar mais uma vez por esse texto lido. Pai, em nome de Jesus, aqui, meu Senhor, está a Tua palavra, meu Senhor, e está a Tua igreja. Queremos entender, Pai querido, dentro desse texto lido, o que o Senhor tem para nós. Que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a porta da revelação, a porta da palavra. Queremos, meu Senhor, entender o que encaixa aqui com nossas vidas. Meu Senhor, eu faço um pedido a Ti, que ninguém venha, Pai querido, escapar dessa palavra pelo poder da Tua palavra, meu Deus, e que todos que estão aqui possam sair daqui abençoados, Pai querido, melhor do que entraram, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Pode sentar, então, irmãos. Então veja bem, nós temos aqui uma história que nos chama a atenção. Um homem que foi chamado por Deus, e chamado de uma maneira muito especial, lá na Mesopotâmia. Mesmo naquele lugar ele foi chamado de um berço de idolatria muito grande. O chamado dele foi muito profundo, e Deus começou a fazer promessas poderosas àquele homem. E ele chegou para Abrão e falou: Abrão, olha para as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Olha para a areia do mar, assim será a tua descendência. Parecia tão difícil aquilo se cumprir. A mulher de Abrão era estéril, e ele achou tão difícil aquilo acontecer. E um dia Deus chegou para Abrão e falou: Abrão, percorre a terra, tudo isso será dado a ti, tudo será herança tua, essa será a tua herança. E ele fez uma pergunta a Deus: Senhor, será que eu irei herdá-la mesmo? Será que isso vai acontecer comigo mesmo? Ele colocava sempre os impedimentos na frente da vontade de Deus. Sempre entravam os impedimentos. E eu me recordo de tanta coisa assim. É perigoso quando diante de uma vontade de Deus a gente coloca impedimento. Moisés, ele declara: Senhor, eis-me aqui. Mas coloca tanto impedimento diante da vontade de Deus. Senhor, não sei. Senhor, eu sou um homem pesado de língua. Jeremias chega diante do chamado de Deus e coloca tanto impedimento. Senhor, eu não passo de uma criança. E tantos homens têm colocado tanta coisa diante do chamado de Deus. Gideão, Deus chamou ele, e ele falou: Senhor, como é que o Senhor está conosco que tanta coisa nos tem nos sobrevindo? Tanta gente botando tanto impedimento no chamado de Deus. Mas quando Deus faz um chamado, Ele garante. Quando Deus faz um chamado, Ele assina embaixo. O chamado de Deus é como se fosse um cheque assinado. É o chamado, Ele garante.
Abraão, ele não entendia bem sobre isso. E agora, ele faz uma pergunta para Deus que: como saberei que hei de herdá-la? Desafio contra Deus. É perigoso. Isso é muito perigoso. Tem gente que fala: eu vou desafiar Deus, eu vou botar Deus na parede, né? Ah, se Deus... O quê? Cuidado. Deus gosta de desafio, e quando ele desafia para valer. O interessante de tudo é que Deus falou o seguinte: olha, então, pega aí uma novilha de 3 anos, uma cabra também de 3 anos, pega um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele fez o seguinte: tinha que ser partida. Um grupo de animais de um lado, um grupo de animais de outro. Naquela época, quando alguém ia comprar uma outra coisa de uma outra pessoa, a pessoa falava o seguinte: olha, como é que eu vou saber que você vai me pagar mesmo? A pessoa fazia o seguinte: nós vamos pegar um animal, vamos partir o meio, e você que vai me devendo, você passa no meio. Se você não arcar com a sua palavra, Deus vai te partir como partiu esse animal. Naquela época tinha isso. E quando Deus chega para Abraão e fala sobre esses animais, Abraão entendeu que Deus estava falando assim: olha, eu estou fazendo uma aliança agora. E partiu aqueles animais. E a ordem de Deus foi o seguinte: não atire fogo. Não atire fogo. Ou seja, aqueles animais tinham que ficar sobre um altar de um lado e de outro, mas não podia ter fogo. E aqui eu aprendo uma grande lição. Vocês sabem que o altar sem fogo é carne. Todo altar sem fogo, ele é carne. Ai de nós, se tivermos nosso altar na nossa vida espiritual sem fogo, estaremos na carne. Mas se tiver alguém com altar aí sem fogo, hoje tem fogo de Deus aqui, amém? Aleluia. Mas o altar estava lá. Carne para um lado, carne para o outro, novilha partida ao meio de um lado, cabra partida ao meio de outro, carneiro de outro. Tinha pedaço de carne para tudo quanto é lado. E a Bíblia diz o seguinte, que as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Nós precisamos entender o segredo da ave de rapina hoje. Se eu entender o segredo da ave de rapina, eu saio daqui com a vida mudada hoje. Quantos estão dispostos a sair daqui entendendo o segredo da ave de rapina? Levante a mão. Aleluia, graças a Deus. Quantos estão dispostos a sair daqui com a vida mudada hoje? Levante a mão e dá glória a Deus. Quero adiantar para os irmãos que não é moleza não. Não é fácil não. Essa mensagem também não, talvez não seja o chocolate que alguém está esperando. Essa mensagem talvez não seja o leite condensado que alguém está almejando. Mas que nós vamos sair daqui mudados, vamos. Quantos têm certeza que desejam aprender o segredo das aves de rapina? Levante a mão e dá glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus do céu, então não vai ter jeito não, então vamos lá. Eu estive estudando, e tem uma ciência que estuda as aves chamada ornitologia. E eu fui estudar, fui para história também, e eu tomei um susto, tomei um impacto muito grande. Descobri sobre o segredo das aves de rapina. Por quê? Porque naquela época, tanto na Mesopotâmia, no caso do Oriente Médio, tinha uma ave que se chamava o abutre do Egito. E esse abutre, ele era perigoso. Por quê? Ele gostava, onde que ele via animal morto, se o animal tivesse 4 centímetros, ele via de 1 quilômetro. E por aí vai. Se fosse maiorzinho um pouquinho, ele via de quilômetros e quilômetros de distância. Que tal de ave de rapina perigosa? Voava em direção à carne morta, à carne podre. E o que me chamou a atenção é que, querendo ou não, existe nessa última hora um grupo de cristãos que são tipificados como os abutres. Nós estaremos falando sobre cristãos e abutres hoje, sobre os crentes e os abutres. Irmão, a Bíblia, será que isso não é fantasioso? Não, não. A Bíblia, ela declara o seguinte, que nós somos comparados com uma formiga. Em Provérbios capítulo 6, versículo 6. Nós somos comparados com uma corça, no Salmo de número 42. Assim como a corça anseia por águas, assim minha alma tem sede de ti, ó Senhor. Agora veja bem, a corça, na medida que ela ia suando, ela sabia que o seu suor atraía os animais para pegá-la, para tragar aquela corça. Então ela sabia que a única solução para ela continuar viva era ir aos ribeiros de água. Então ela corria com toda a sua força, com toda a sua vontade para os ribeiros da água. E quando ela achava um ribeiro de água, ela entrava lá. E aquele, na medida que o ribeiro ia lavando ela, tirando aquele cheiro, e os animais, os predadores, os animais selvagens não conseguiam pegar essa corça. E o salmista não perdeu tempo, falou assim: minha alma tem sede de ti, Senhor, como uma corça que anseia por águas. Vocês estão entendendo? É bíblico, não tem como correr.
João Batista entendeu essa mensagem dos animais como pessoas. E na época vinha fariseus batizar. E João Batista era homem de revelação, tudo no olho da revelação. Ele olhava e sabia se era de verdade ou se era conversa fiada. E ele chegava para aquele povo e falava assim: ó, raça de víboras. Já pensou? Homem brabo, hein? Brabo. Jesus também falava sobre isso. Quando Herodes mandou chamar, ele falou: vai, diga aquela raposa que eu prego hoje, pego amanhã, no terceiro dia me pego. Chamou o homem de raposa, o rei Herodes. Já pensa. Eu começo a aprender o quê? Que a Bíblia tem uma linguagem nesse tipo de padrão. Por exemplo, quando Isaías chega no seu capítulo 40, no seu versículo 31, ele diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, caminharão e não se cansarão. Vocês estão entendendo? Nós entendemos o quê? Que Isaías testificou que o povo seria como águias. Meu Deus do céu. Hoje nós estamos aprendendo alguns segredos da Bíblia Sagrada. Quando Jó, eu fico pensando, analisando sempre, meu Deus, aonde é que Jó aprendeu tanta coisa boa? Jó era um homem que naquela época não tinha escrito nenhum, mas a Bíblia explica o seguinte: quando as pessoas chegaram para Jó, no capítulo 12, versículo 7, Jó falou o seguinte: mas pergunta aos animais e cada um deles te ensinará, e as aves do céu e elas se farão saber, ou fala com a terra e ela te instruirá, ou até com os peixes do mar eles te informarão. Jó aprendia com os animais, com os atributos da natureza. E agora nós encontramos aves de rapina tipificando cristãos. Veja bem, o que me chamou a atenção nesse texto, vou explicar para os irmãos por que isso. O que me chamou a atenção nesse texto foi o seguinte: os animais estavam mortos, estava o sangue, por certo, se não tinha sido jorrado, estava jorrando ali em cima daquele altar. O interessante de tudo é que esses animais estavam vindo, eles vieram de longe. Aquilo aconteceu de maneira que as aves de rapina chegaram e Abraão teve que enxotá-los. E eu fui pesquisar sobre a questão do voo da ave de rapina, o voo do abutre do Egito. E eu tomei um susto, porque ele voa rápido, ele enxerga de longe, só que tem um problema. Quando ele chega perto do animal morto, ele começa, a dar voltas, a voar em círculos. Então aí que o Abraão começou a tentar enxotar aqueles animais, no caso o abutre, que são conhecidos como as aves de rapina. Agora presta atenção, assim são os cristãos nessa última hora. Você reparou que eram 12 espias que foram olhar a terra. Daqueles 12 espias, 10 estavam em sintomas de morte espiritual, já não tinha mais a fé do jeito que haveria de ter. 2 tinham a fé centralizada, Josué tinha fé, Caleb tinha fé, mas daqueles 10 espias, perderam a fé. Será que tem alguém que já perdeu a fé aqui hoje? O interessante de tudo é que aqueles homens, 10 homens, eles eram a cabeça das tribos, mas tiveram morte espiritual. Eles tinham morrido, por causa de quê? Por causa que eles não tinham mais a fé. O que me chamou a atenção na história é que aqueles homens começaram a falar, começaram a testemunhar, e na medida que eles foram falando, eles fizeram o seguinte: todas aquelas pessoas de Israel começou a murmurar por causa de 10 homens tiveram morte espiritual. O que eu aprendo com isso? Aonde tem morte, os abutres ficam rodando, circulando. Vamos aprender o segredo. Olha só, quando a gente abre a Bíblia Sagrada, no livro de Números, abre aí, faz favor, capítulo 14 de Números, versículo 1: e toda a congregação levantou a voz e chorou em altas vozes, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito ou nesse mesmo deserto. Presta atenção, aonde tinha 10 cadáveres, apareceu os abutres. Os abutres ficaram, voando em círculo. Era para eles entrar na terra prometida naquele momento, mas tiveram que voar em círculo durante 40 anos, girando no deserto. A Bíblia diz que enquanto aqueles homens não morreram, não teve como entrar na terra prometida. Só depois da morte daqueles homens de 20 anos para cima, de 20 anos para baixo entrou. E de 20 anos para cima, irmão Abílio, só Josué e Caleb. Depois eu vou contar o segredo deles. Mas veja bem, o que me chama a atenção é que abutre fica andando em círculo. Quando chega perto de defunto, se não for crente águia, vai começar a girar, a ficar no mesmo lugar, morre sem entrar na terra prometida. Tem um pessoal que é assim, os crentes abutres. Vamos continuar. Eu aprendi o seguinte, que esse animal, ele voa bem se tiver frio. Quando começa a esquentar, meu Deus do céu, é conhecido como uma ave que não gosta de
ar quente. Você já reparou que tem um pessoal que, enquanto está tudo muito frio, a pessoa está tranquila. Quando começa a esquentar, sabe de uma coisa? Eu não gosto desse negócio, não. Esse negócio de fogo não é bom, não. Esse negócio de glória a Deus eu não gosto também, não. Esse negócio de aleluia também não gosto, não. Aí o que acontece? Não gosta de fogo, sai aprendendo com isso. É o crente misericórdia de Jesus. É o crente abutre. Não gosta de calor. Não gosta de quando o negócio esquenta. Mas quando já gosta do negócio esquentando aí, já estão sentindo calor já, levante a mão e dá glória a Deus nessa noite. Só os que estão sentindo o negócio esquentar, louvado seja Deus. Agora preste bem atenção. Irmão Abílio, tem gente assim? Tem certeza? Tem. A Bíblia diz que o povo que estava no cenáculo receberam o poder, e os outros estavam lá fora, acharam que eles estavam cheios de mosto. Para que isso tudo? A Bíblia diz que eram 70 anciões, 70 receberam o poder. Aí alguém foi até Josué: Josué, tem uns 2 profetizando lá fora do arraial, hein? Mandar parar. Aí Josué se encheu, foi lá em Moisés: Moisés, nós vamos mandar parar. Moisés olhou e falou bem assim: olha, quem me dera que todo Israel estivesse profetizando. Sabe o que eu aprendo com isso? Moisés entendia que tinha que ter calor mesmo no arraial, e Josué aprendeu que tinha que ter calor mesmo no arraial, e tinha os 2 lá que já estavam incendiados na presença de Deus. Sempre tem os 2 que já estão sentindo a glória de Deus, aleluia. Sempre tem um pessoal que sente, louvado seja o nome do Senhor. Agora presta atenção, querendo ou não, esse fogo não tem como se apagar. Não tem jeito de apagar a chama do Espírito Santo na última hora. Não tem jeito. A Bíblia diz no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus é o maior interessado em lançar fogo no meio do arraial. Deus é o maior interessado em mandar fogo em nossas vidas nessa noite. Deus é o maior interessado em aquecer nossas vidas espirituais. Mas, irmão Abílio, será que Jesus está preocupado com isso? Será que Jesus se preocupa em mandar fogo? Será que não? A Bíblia nos declara o seguinte: quando eu abro a Bíblia Sagrada no livro de Lucas, no capítulo 12, eu encontro o texto do seguinte, versículo 49, Jesus dizendo: vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso. Aí ele continua dizendo assim: importa que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustia até que venha se cumprir. Agora veja bem, ele fala sobre fogo, fala sobre fogo. Lá no livro de Mateus, a Bíblia diz que João Batista testemunha sobre Jesus, e ele falou bem o seguinte: olha, eu quero dizer o seguinte, olha só, em versículo 11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vocês estão entendendo? Ou seja, João Batista profetizou, Jesus falou que veio lançar fogo na terra, o fogo caiu em Atos dos Apóstolos. E eu quero dizer o seguinte: quem não gosta de fogo, abutre. Quem não gosta de fogo, abutre. Não gosta de calor. Daqui a pouco nós vamos ver esse negócio. Agora vamos interessante. Fui estudar a questão dos abutres, e o texto já está dizendo: estavam os cadáveres lá, e eles foram atrás dos cadáveres. Gosta de coisa morta. Que tem de gente querendo morte, não é brincadeira. Mas, irmão Abílio, atrás de morte, gosta de quê? De defunto. Gosta de quê? De morte espiritual. Olha que interessante. A Bíblia nos declara uma história que eu fico, toda vez que eu leio essa história, eu fico muito alegre. Por quê? É uma história que narra sobre o povo atrás dos mortos mesmo. Não tem jeito. O povo, querendo ou não, sempre está atrás de morto mesmo, defunto espiritual. E o povo gosta de defunto em hora. São os abutres. O povo que eu falo não é povo de Deus, não. É o povo de... Você está entendendo? Um povo corrompido. A Bíblia nos declara na carta do Apocalipse sobre a igreja de Sardes. E a Bíblia diz o seguinte: tem nome de que vive, mas estás morto. Mas a Bíblia diz que aquele povo estava lá. O povo tinha nome de que estava vivo, mas estava morto. Mas, irmão Abílio, dentro da igreja, morto. Pode acontecer? Pode acontecer. Paulo falou que acerca da Santa Ceia do Senhor, quando chega no 1 Coríntios capítulo 11, meu Deus, ele fala o seguinte, ele começa a falar que aquele que come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Ele continua falando, e ele vai falando coisas que me chamam a atenção, mas o que mais me choca no texto de Coríntios, ele fala o seguinte: e por causa disso, há fracos, doentes e alguns que dormem. E esse dorme no sentido de morto espiritual mesmo. Por causa de quê? Porque participam da ceia indignamente. Isso é perigoso. Mortos espirituais. E eu te pergunto, o que um morto faz perto de um vivo?
Nada. Morto é terrível, morto fede. Morto fede. Tem um pessoal que você chega perto dele, só tem má notícia, testemunho para contar, só tem má notícia, só tem derrota, só tem fofoca, só tem escândalo para contar. Meu Deus, a morte chegou e está querendo arrancar mais alguém. Irmão Abílio, quem está vivo? Meu Deus, só tem a glória de Deus, só tem glória a Deus, só tem aleluia, só tem bons testemunhos, só tem a palavra de Deus, só tem coisa que alegra. O que eu aprendo com isso? Nós temos que nessa última hora, mais do que nunca, compreender que quem gosta de morto é abutre, nós temos que correr do morto, aleluia. Agora o interessante de tudo, ele gosta de tanto de mortos quanto de lixo. Já pensou um animalzinho que gosta de futucar lixo? É mais ou menos como um cachorro vira-lata. Você viu aquele cachorro vira-lata? Futuca o lixo daqui, futuca o lixo de lá. Eles são conhecidos como os lixeiros naturais. Aqueles ali são moleza não. O que me chama a atenção é quando a gente abre a Bíblia Sagrada no livro de Salmo, de número 113, olha o que a Bíblia diz. No versículo de número 7 diz assim: do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, e o faz assentar com os príncipes do teu povo. Ó, o que está dizendo aqui? O salmista está declarando que Deus, ele pega do pó, ele pega do monturo. O que é monturo? Um monte de lixo. Deus tira do lixo e coloca na posição como príncipe, para sentar com os príncipes. Mas tem um pessoal que foi tirado do monturo, foi tirado do pó para sentar com os príncipes, e quando você menos espera, está lá na lata de lixo de novo, fuçando. Sabe por quê? Eu não quis ser príncipe, não. Quis ser abutre. Quis ser cachorro vira-lata. Perigoso, né? Tá sempre futucando lá na lata de lixo. Sempre lembrando daquelas coisas lá de trás. Aí tem um pessoal que fala bem assim: ah, rapaz, no meu tempo, essa hora eu já estava tomando, já tinha tomado todas. Estava do jeito que o diabo gosta. Mas não fala com tristeza, não. Não fala com amargura, não fala com vergonha, não. Fala como quem queria estar lá de volta. Tem oportunidade de ter um pessoal que fala bem assim: ah, se eu não fosse crente. Você está entendendo? Ah, uma hora dessa eu estava tomando todos, pulando carnaval. Ah, é? Você está entendendo que tem um pessoal que é engraçado? É o pessoal que está voltando. É como aquele cachorro que vomita e volta ao próprio vômito. Aquela porca que foi lavada e volta àquela mesma sujeira. A Bíblia nos declara o seguinte, eu gosto muito, quando eu abro a Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 36, nós temos um texto que fala bem claro sobre isso que nós estamos falando. Olha só, Ezequiel, capítulo 36, versículo 31 diz assim: então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas maldades e das vossas abominações. Quando é que a pessoa vai ter nojo? Versículo 26: dar-vos-eis um novo coração, porém de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. A pessoa que é regenerada, que tem um novo coração, lembra dos pecados com nojo, e tereis nojo dos vossos pecados. Agora, quando você vê uma pessoa que fala dos antigos pecados, cheio de alegria, cheio de vontade, é porque não recebeu um novo coração ainda não. É porque não foi regenerado ainda não. Uma Bíblia, essa mensagem é meio dura, não é? Sim e não. Quem for águia não vai sentir nada. Tá entendendo? Agora quem começou já a entrar num padrão de abutre, vai tomar um chicotinho, mas vai sair daqui voando igual a águia em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Isso é próprio de um alerta, é só um susto, é só um susto. Mas nós vamos sair daqui abençoados. Aguenta aí. Agora veja bem, o que me chamou a atenção é que nós temos que correr da lá de lixo. Cuidado com a televisão, hein? É cano de esgoto dentro de lares. Cuidado. Eu quero avisar e aproveitar o ensejo. É cano de esgoto. Daqui a pouco eu vou entrar melhor sobre isso aí. Mas o interessante de tudo é que esse animal, além de gostar de lixo, tem uma história terrível na vida dele. O ninho dele é podridão pura. Os estudiosos falam o seguinte, que até chegar perto do ninho dele é um desafio. O que tem lá? Além de ter os seus excrementos, além de ter as suas fezes, tá um monte de cadáver, animalzinho podre, um monte de resto, tudo em decomposição, são vermes, são coisas nojentas, e fica ali o seu ninho. Você sabia que tem crente abutre, ninho de crente abutre é assim. Você chega lá, é um tal de briga, contenda, divisão, gritaria, resposta, briga. É um tal de, o quê? Casalzinho dormindo 69. O que é isso, irmão Abílio? Casal dormindo 69, é um de cabeça para cima, outro de cabeça para baixo. Sintoma que tem abutre no negócio. Mas se tiver abutre, meu Deus, hoje vai sair torrado aqui pelas labaredas de Jeová, e vai sair águia em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. É hoje, hein? Rabanduri bicanta araflaçai. É um negócio engraçado ultimamente, rapaz.
Aí vem, irmão, eu resolvi divorciar por causa de quê? Acabou o amor. Acabou o amor, não acabou, foi a vergonha na cara. O amor não acaba, o amor dura para sempre. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí sabe o que é isso? É que o abutre entrou, mas Jeová vai entrar no lar e vai abençoar, vai mudar a história. O que está fedendo vai sair com os bons cheiros de Cristo. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com essa mensagem aqui. Agora temos que entender o segredo, da onde vem o mal. Se a gente entender sobre aves de rapina, a gente vai ver como é que o inimigo trabalha nessa última hora, e nós vamos sair daqui mudados e abençoados, entendendo. Quando a ave de rapina quiser pousar no nosso altar, a gente vai fazer, sabe o quê? Nós vamos tacar fogo no altar, o negócio vai estar uma benção, a ave vai sair correndo, porque não gosta de fogo. Louvado seja Deus. Olha só que interessante, uma das coisas que me chama a atenção é que essa ave, ela come, mas tem um monte de ave comendo, um monte de abutrezinho comendo. Então o que ela faz? O que ela consegue comer com o bico, ela come, mas para não deixar o outro comer o que ela acha que é dela, ela faz o quê? Ela vai arrancando carne podre e joga debaixo da asa, joga debaixo da outra asa, joga no meio da pena, joga e vai. Ela sai toda suja de coisa podre, de coisa estragada, de coisa de carne e destruída. Ou seja, a podridão está na sua plumagem. Quando ela voa depois, parece que ela fica limpando as penas. Limpando não, é aquilo que ela jogou de coisa podre dentro dela. Ele vai comendo através da limpa. Por quê? Para conseguir carregar mais comida. Vocês estão entendendo? O que eu aprendo com isso? Inveja, avareza, ganância. Isso é perigoso, tudo isso é perigoso. Tem pessoa que olha para o irmão e fala, poxa, aquilo ali tinha que ser meu. Olha para uma coisa, isso aqui tinha que ser meu. Você está entendendo? Sintoma de abutre. Sintoma de abutre. Mublicai assuribi cantaraflaçai. Parece que eu estou vendo, sabe o quê? Olha que coisa interessante nessa última hora. Ela está comendo, futucando aquilo ali. A podridão está na sua plumagem. O que tem nessas últimas horas de crente, a podridão está na plumagem, é um tal de roupa transparente, a podridão está na plumagem. Roupa grudada, podridão está na plumagem. É um tal das blusinhas abertas, decote, a podridão está na plumagem. Coisinhas podres na sua plumagem, no seu corpo. O corpo fica cheio de coisa que não presta. Vocês estão entendendo a mensagem? É um tal de barriguinha aparecendo. Nós estamos vendo a geração da barriguinha aparecendo. Qualquer coisinha, glória a Deus, a barriga, a buchada fica toda para fora. Tem um tal das blusinhas, agora vai falar, blusinha engana pastor, já ouviu falar? Blusinha engana pastor, desviei, esqueci de ir embora. Se alguém esqueceu de ir embora e desviou assim, tá com blusinha engana pastor, Jesus vai mudar a história hoje. Até nós homens, hoje em dia tem um negócio engraçado, blusinha transparente, pode não. Aí tá calor, né? Aí abre uns 4, 5 botões e saca a peiteira pra fora, achando que eu tô. Sabe o que é isso? A podridão está na plumagem, sintoma de abutre, meu Deus do céu. Quando estão entendendo a mensagem, levante a mão e dá glória a Deus. Meu Deus do céu, esse glória a Deus me deu vontade de pregar mais. Vamos lá, olha só. O interessante de tudo é que, além de a podridão ficar na plumagem, o interessante é que a plumagem não esconde as pernas não, fica as pernas de fora. Que tem de crente perna de fora hoje em dia, sabe o que é? É abutre. Crente abutre é crente perna de fora. Aí quando a gente começa a falar sobre saia curta, a pessoa fica puxando a saia assim, ó, parecendo que é chiclete. Mas não é chiclete não, aí fica puxando. É chiclete não é chiclete não. Aí Moabílio, você fala assim, me deu uma vergonha, tinha que ter vergonha antes de botar. Agora que botou, aguenta aí que só vem bomba hoje em nome de Jesus. Então o pessoal que anda de bermudinho, de cirolinha, ó, parecendo um atleta, ó, sendo um atleta. Esse dia eu estava viajando para Minas Gerais, eu achei uma graça. Sentou do meu lado, eu estava entregando folheto dentro do trem. Sentou do meu lado um rapaz. E o rapaz chegou para mim e falou bem assim, irmão Abílio. Eu me apresentei para ele, ele falou, irmão Abílio, eu posso fazer uma pergunta para você? Eu falei, pode, meu filho. Eu queria saber sobre a questão disso, daquilo, da Bíblia. Tá? Eu falei, tá bom, fui respondendo para ele. Daqui a pouco ele começou a contar a vida dele. Eu sou atleta, profissional, tal. Eu falei, é mesmo, meu filho, tá bom. Eu quero servir a Deus, eu até aceitei Jesus uma vez, mas sabe como é que é, né? A gente tem que, vai jogar, é jogador profissional, então tem um problema muito sério que o mulherio fica tudo em cima, né, irmão? Você tá entendendo? Eu falei, tô entendendo. E o mulherio é terrível, eles ficam lá. Eu falei, é mesmo, rapaz, aí é ruim, né, irmão? A gente não consegue firmeza. Eu falei, tá bom. Mas elas ficam fazendo o quê? Ficam lá em volta, ó. Fica o jogo todinho, elas nem gostam de futebol, nem entendem nada de futebol. É pra ficar vendo nossas pernas mesmo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Paulo, ele fala no capítulo 5 de Gálatas, versículo 19, ele fala um negócio que me chama a atenção. Ele começa a falar o seguinte, olha, as obras das carnes são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia. E essa palavra lascívia significa o quê?
Se você pegar a palavra lascívia, significa o ato de amostrar o seu corpo, provocando assim o desejo em outra pessoa. Sensualidade, licenciosidade. Ou seja, a pessoa olhou, desejou. Capítulo 5, versículo 28 de Mateus diz que aquele que olhar para a mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. A pessoa que olhou, cometeu adultério, pecou. Mas a pessoa que mostrou, pecou também. O pecado da lascívia, que é mostrar o corpo. Vocês estão entendendo a mensagem? O perigo. Ai, Moabílio, mas está escrito aí, mas o que vai dar essa lascívia? Vou continuar lendo. Depois da lascívia vem idolatria, versículo 20. Feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Dá inferno isso, hein? Alguém fala que isso é costume, isso é doutrina. Se dá inferno não é costume, é doutrina. Se no final da história Paulo falou que não herdarão o reino de Deus, não vem me dizendo que é doutrina, que é costume não, que isso é doutrina bíblica. Que se deixa alguém fora do céu, isso não tem como ser costume, é doutrina. E nós precisamos obedecer a doutrina do Senhor. Vocês estão entendendo? Aí a plumagem vai só metade da coxa. Tem um pessoal que é assim mesmo. Então tem que tapar as vergonhas. O negócio tem que ser assim mesmo. Vamos continuar. O interessante de tudo é que eu tomei um susto. Por quê? Além dessa história, ela vai mudando de plumagem muitas vezes. Muda de plumagem. Vai mudando de plumagem. Até quando está um abutre adulto, já mudou tantas vezes de plumagem que não tem nem conta. Agora veja bem, o interessante de tudo é que tem um pessoal que é assim, muda de plumagem. Dentro da igreja, opa, tô na brecha. Lá fora, opa, tô dando brecha. Você está entendendo? É como se viesse fantasiado. Dentro do arraial sabe que o chumbo é grosso mesmo. Opa, eu vou vir direitinho. Lá fora, lá que eu tô em casa, né, irmão? Eu tô dando a voltinha aqui na rua, né, irmão? Não tem problema nenhum, não. Aí fica andando com plumagem desviado. Vocês estão entendendo a mensagem? O negócio é muito sério. Se você for estudar sobre a águia, ela quando chega aos seus 27 anos, ela vai para a caverna mudar sua plumagem. Ela fica despenada. Ela fica escondidinha lá na caverna. As outras águias vão levar alimento para ela, mas não deixa ver ela sem plumagem não, não, de maneira nenhuma. Agora, o abutre troca a sua plumagem, ora tá com pluma, ora daqui a pouco tá despenado. O que tem de crente assim, ora tá vestido, outra hora tá meio pelado. É um negócio, é uma obrigação. Sabe o que eu aprendo com isso? Abutres da última hora. Mas Deus hoje está fazendo o negócio ficar sério. O negócio está ficando sério hoje aqui. Estava estudando sobre a pomba. Lá no livro de Cantares de Salomão, nós encontramos a Bíblia dizendo o seguinte: 70 são as rainhas, 80 são as concubinas. As virgens são sem números, mas uma é a minha pomba, a minha imaculada. Olha só, a igreja é tipificada no livro de Cantares de Salomão como a pomba. Onde é que está escrito isso aí, Moabílio? Capítulo 6, versículo de 8 a 10. Nós temos a Bíblia falando que a igreja é tipificada como uma pomba. E eu descobri o seguinte, que a plumagem da pomba vai até lá embaixo. Você não vê pomba despenada de maneira nenhuma, muito menos águia despenada, você não consegue enxergar. Outro animal que é tipificado como a igreja é a cegonha. Você não vê cegonha sem plumagem, mas abutre você vê sem pena, com pena, troca de pena, daqui a pouco está sem plumagem de novo, está despenado de novo mais uma vez. Você está entendendo a história? Então nós temos que ver o seguinte, é que tem um pessoal que fala assim, não, a igreja é lugar santo. É só a igreja que é lugar santo? O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo e ele é santo. Senão fica aquele evangelho fariseísta de eu só sou servo dentro do templo. Vocês estão entendendo a mensagem? Então vamos continuar. O que me chamou a atenção quando eu fui estudar sobre a ave de rapina, que o próprio Jesus testemunhou sobre a ave de rapina, quando ele começou a falar sobre os sinais da volta de Cristo, ele falou, olha, aonde estiver os cadáveres, se ajuntarão então o quê? Os abutres. Capítulo 24 de Mateus, versículo 28. Está escrito isso aí. Jesus testemunhou sobre o abutre. Se Jesus falou, eu falo também. Abutres é um perigo nessa última hora. Jesus falou, onde tiver morto vai ter o abutre lá. Onde tiver defunto tem abutre lá. Tem cadáver, tem carne podre, tem. O abutre está lá. Que Deus nos livre. Nós estamos rodeando, sabe quem? Não carne aquele que morreu, não. Aquele que morreu e ressuscitou e hoje vive. Amém? Aleluia. O que me chamou a atenção ainda é o seguinte, o abutre, ele tem uma diferença pequena do urubu, que nós conhecemos como urubu hoje. Tem uma diferença pequena.
É o quê? O urubu só come alimento podre, morto, só come animal morto. O abutre não. Se tiver o animal quase morrendo, doente ou fraco, ele acaba de matar. O que eu aprendo com isso? Tem um pessoal que é o seguinte: você vê o irmãozinho fraco, doente, agoniado, ferido, em vez de ir lá levar um alimento, em vez de ajudar em oração, em vez de ir lá dar um conselho, em vez de ir lá dar uma palavra, em vez de jejuar e orar, em vez de estar... Sabe o que acontece? Acaba de matar a pessoa. Marabanduri bicanta, araflassuri bicanta, araflassai. Características básicas de um abutre. Aí depois ainda fala bem assim: eu sabia que ia desviar, eu sabia por que não orou, infeliz. Por quê? Porque é abutre, mas vai sair daqui hoje voando como uma águia para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Compaixão, amor, aleluia. Por isso que não pode pregar brabo, né, irmão? Quem falou? A Bíblia diz que Deus castiga e repreende quando ama. É o amor de Deus que faz. Pregador brabo, João Batista, amava as pessoas, falava a verdade. Porque é melhor falar a verdade, nós irmos todo mundo para o céu, do que eu ficar, não, continua assim mesmo, você vai para o inferno, que é amor, hein? Fica, tá bom, continua assim mesmo, e ó, cai no buraco, vai lá, queima logo no canto, você está entendendo? É porque eu amo, não. Ama, fala a verdade. Amém, irmãos? Amar a verdade. Eu gosto daquele texto em Efésios capítulo 5, versículo 25, que diz assim: vós, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a vossa igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Cristo amou a sua igreja e se entregou num sacrifício espiritual. Você ama as pessoas pagando preço por elas. Mas o interessante é que ele amou a sua igreja, mas você chega em Apocalipse, ó, chicotinho nelas. Éfeso, ó, deixasse o quê? O primeiro amor, ó, cuidado, hein? Pérgamo, cuidado com a doutrina de Balaão. Cuidado com a doutrina dos nicolaítas, hein? Cuidado. Ô Tiatira, cuidado aí com essa... Ó, eu tenho um contra ti que tolera Jezabel, hein? Sardes, tem nome de que vive, mas está morto. Confirma o restante que está para morrer. Laodiceia, tu não é nem frio nem quente, és morna, vomitar cheio da minha boca. Diz rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabe que é um coitado, miserável, pobre, cego, nu. Mas no todo o final das suas cartas ele fala bem assim: olha, arrependa-te, é o que vencer. Ao que vencer acontece o quê? Apocalipse capítulo 2, versículo de número 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ó. Capítulo 2, versículo 11, é o que vencer, de modo nenhum receberá o dano da segunda morte. Capítulo 2, ainda no versículo de número 17, e ao que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro regerá, quebrando-os como são quebrados os vasos de oleiro, como também recebi a autoridade do meu Pai. Olha só, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 5, e ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus santos anjos. Ô Pai, tá vendo, papai? Eu estou confessando que, ó, não me negou lá embaixo, eu não nego aqui, eu estou confessando, ó, padeceu, venceu a morte, venceu as coisas deste mundo, venceu a carne, venceu o diabo, venceu tantas coisas, mas hoje venceu e está aqui, me confessou, eu confesso também, louvado seja Deus. Repreendeu porque quer ver vencer. Chorabanduri bicanta, araflassuri bicanta, araflassai. O que tem gente agora querendo, escondendo a verdade bíblica, escondendo a doutrina, escondendo os padrões de santificação e de moral, nessa última hora, dizendo, é porque eu amo, cuidado, nós temos que castigar, repreender, mas por quê? Porque quer ver vencer. Louvado seja o nome do Senhor, é amor de Cristo, bendito seja o nome do Senhor eternamente. Irmão, a Bíblia acabou o que vencer aí, acabou nada, tem mais. Capítulo 3, versículo 12, é o que vencer, lhe farei coluna do templo do meu Deus, onde jamais sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus também, o meu novo nome. Capítulo 3 ainda, versículo de número 21, isso aqui que eu acho bonito, ó. E ao que vencer, dar-lhe-ei de assentar comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Louvado seja Deus. Quantos estão a caminho do trono aqui? Levante a mão. Arabanduri bicanta, araflassai. Tem que vencer, tem que vencer, tem que vencer. O segredo é vencer, é vencer. E a Bíblia diz o seguinte, que nós somos o quê? Mais do que?
por aquele que nos amou. Então, como a palavra mais que vencedora significa que a pessoa venceu. Porque a pessoa, por exemplo, hoje tem tanta gente comprando a briga pelo caso do esporte aqui. Eu preciso vencer o esporte. Tá bom, venceu. Mas no outro ano alguém vence e tomou a coroa. Já é o vencedor, agora é outro. Mas aquele que vencer na vontade de Deus aqui, pela palavra de Deus, vai ser vencedor e não tem ninguém para tomar lugar da sua coroa, não. Não tem ninguém para tomar o teu lugar, não. É vencedor eternamente. É vencedor por toda a eternidade. A vitória é ampla. Tem gente trocando vitória eterna por vitória passageira aqui nessa terra. A fêmea, a abutre fêmea, tem os filhotinhos? Tem. Acabou de nascer os filhotes, ela voa, some. Some, não quer saber de filhote, mas não. Vai fazer o quê? Não sei o quê. Que tem de gente hoje deixando o filho para lá. Correndo, vai brincar, vai sumir, vai desaparecer, vai ver televisão. Bota na frente do caixotinho do cão e fala bem assim, ele tá tão quietinho, né? Tá tão bonitinho. Tá aprendendo que você é. Você que botou lá, né? Você que botou lá para ensinar, não é assim? Tá indo aprendendo tudinho. Aí depois chora não. Depois não vem. Sabe por quê? Quem comprou o aparelho foi tu. Aí fica lá e tá aprendendo. Então vou botar na creche. Um dia a irmã vai falar, meu irmão Abílio, eu não tô aguentando não. Tô ensinando música do Lobo Mal pro meu menino. Tô ensinando sobre o diabo, o fantasma, sobre a mula, sobre a cabeça, sobre a mulher de algodão. Cuidado. Você tá entendendo? Abandonou o menino lá. E de manhã cedinho já vai dobrando o horário. Sai de noite. Graças a Deus, né, irmão? Dá até pra gente, né? Relaxar um pouquinho, dá pra relaxar. Agora, depois, acabou o relaxamento, né? Depois passa a prova, o que não é moleza, porque a Bíblia diz, instrui o menino no caminho onde deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6, está escrito isso aí. Não posso correr dessa verdade. Esses abutres, pequenininho, eles aprendem tudo com os pais, pelo amor de Deus. Uma época eu estava dando aula para adolescente, e tudo que eu falava ensinava que estava errado. Aí os filhos falavam bem assim, sabe que adolescente não quer saber não, fala tudo, né? Papai faz isso, mamãe faz isso, papai faz pior que eu. Mamãe só Jesus, irmão Abílio. Mamãe faz isso aí. O senhor que você falou isso aí, se isso dá inferno, mamãe vai pro inferno, hein? Vocês estão entendendo? Aprende com os pais. É por isso que o negócio tá sério. Tem menino que quer ver uma coisa? Tem menino que é murmurador, tribulado mesmo, porque aprendeu com o pai, com a mãe ser tribulado. Tem menino que é fofoqueiro, porque aprendeu com o pai e a mãe ser fofoqueiro. Tem menino que é mundano, porque aprendeu com o pai e a mãe ser mundano. Tá entendendo? É aquela história do menino que o pastor foi visitar o menino, foi visitar a casa, né? Então o menino olhando para a casa do pastor assim, olha para o pastor. Aí o pastor, o que você está olhando? Eu estou olhando para ver se o senhor parece um papagaio, que o papai falou que o senhor fala igual um papagaio. Aprendeu o que com o pai? A desrespeitar os outros. Aprendeu o pai a murmurar, a falar mal da vida dos outros, tá entendendo? Aí depois quer que o filho seja uma águia de Deus, quer que seja uma pomba, quer que seja uma cegonha, quer que seja um homem de Deus. Aí vai fazer o quê? Vai ser igual o pai é. Mas Deus está falando conosco nessa noite, então não dá. Amém? Meu Deus do céu. Aí, olha só, acontece, olha o que acontece. O abutre, aprendendo com o pai, desenvolve a sua sexualidade com menos de 4, 5 anos, já está desenvolvida a sua sexualidade. A sexualidade do abutre, ainda pequenininho, está à flor da pele. O que eu aprendo com isso? Nós estamos aqui hoje em Vitória, no Espírito Santo, e é uma graça, porque nós somos considerados a segunda maior capital do Brasil em número de evangélicos. Ou seja, em números, nós somos o segundo do Brasil, a nossa capital, dentre as capitais. Só que a cada 4 partos que tem, um desses partos é de uma pessoa, uma menina menor de idade, com menos de 17 anos. Ou seja, nossos meninos estão mais depravados do que nunca, mais promíscuos do que nunca, mais imorais do que nunca. E aí vem uma pergunta, da onde está vindo isso? Da onde está vindo isso? Antigamente, eu não sou, pelo amor, agora eu me senti já mais idoso, mas também. Antigamente, a minha mãe falava o seguinte, acho que minha mãe não era cristã, mentira, não pode, né? Mas minha mãe falava o seguinte, na época ela mentia essa história porque ela não era crente. Falava assim, a criança vem através da cegonha, e eu cresci vendo essas coisas. Hoje, criança de 5 anos fala como é que é o processo todinho para vir uma pessoa ao mundo, sabe por quê? Por causa do caixotinho do cão.
Vocês estão entendendo? Por causa do caixotinho do capeta, tá lá todo dia ensinando como é que faz, como é que são os truques da sensualidade, como é que começa, como é que começa o namoro, fiquei, como é que ficou, rolou. Cuidado que tem gente que tá rolando, vai cair lá no inferno, de tanto que tá rolando. Vocês estão entendendo? Perigoso, sabe o que acontece? Aprende tudo que não presta, é uma inversão de valores. Aí depois as crianças estão aí fazendo tudo que não presta. Meu Deus do céu, pô, pelo amor de Deus, vamos fazer uma campanha de oração em casa. Não, nós precisamos mais do que nunca, sabe de quê? Aprender que muitas das vezes o culpado somos nós, culpados somos os pais de família. Nós nessa última hora precisamos mais do que nunca aprender valores espirituais. Aí eu começo a entender o seguinte, que aquele altar de Abraão, que as aves de rapina estavam vindo, não foi só lá não. Quem sabe nossos altares estão muitas aves de rapina chegando. Como vocês estão entendendo que tem ave rodando por aí, muito lugar aí. Vocês estão entendendo como que o negócio parece estar tão longe, mas agora ficou tão pertinho de nós. Vocês viram como é que as aves de rapina estão bem pertinho, mas tem fogo no arraial e hoje a ave de rapina vai sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos continuar. O interessante de tudo é que eu fui pesquisar a respeito do quê? Dos animais que essas aves conseguem com muita facilidade pegar esses animais. O primeiro animal que me chamou a atenção foi o seguinte: cachorro. A ave de rapina, ou seja, o abutre, consegue com muita facilidade pegar cachorro. Sabia disso? E por incrível que pareça, lá no livro de Apocalipse, nós encontramos o seguinte: a Bíblia dizendo, no capítulo 22, versículo 15, assim: ficarão de fora os cães. Quem são os cães? Cachorro, irmãos. Para ficar de fora do céu, cachorro para o céu que não vai para o céu. Esses cães aqui tem um mistério nessa mensagem. Quando chega no livro de Isaías, no capítulo 56, nós encontramos o quê? A Bíblia dizendo o seguinte, olha só, hein? Olha que coisa mais linda. Linda em termos, né? E por outro lado não é bonito não. Versículo 10, assim: todos os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. São cães mudos que não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam tesquenejar. Estes são cães gulosos que nunca podem se fartar. São pastores que nada compreendem. E todos eles tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. No tempo antigo, no tempo de Isaías, os pastores e os atalaias eram considerados como cães diante de Deus. Aí eu começo a entender. Maus obreiros são tipificados diante de Deus como cães, cachorros. Aí o abutre pega. Nunca devemos, no chamado de Deus, na obra de Deus, nos colocar como cães, porque senão o abutre nos pega. E se o abutre nos pegar, o negócio fica feio. Como estão entendendo a mensagem? Levante a mão e dão glória a Deus. Irmão Abílio, que história, hein? Que história. Filipenses capítulo 3, versículo 2, assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Paulo está dizendo que os cães são os maus obreiros. Irmão, Deus tem uma grande obra na minha vida. E o que está acontecendo? Cuidado que de repente você está sendo um cão sem saber. Se a gente não está nos padrões dessa obra, nós encaixamos com os padrões de cães. Aí o abutre nos pega. Aleluia. Agora acabou, glória a Deus? Não, glória a Deus. Meu Deus do céu. Vamos continuar. Apareceu um tal de gato. Gato nem dizer, porque tem um pessoal com a graça, né? Irmão, esse dia estava uma irmãzinha falando: irmão, ele é um gatinho. Lindo. Que gatinho. Gatinho. Cuidado que gato arranha, hein? Cuidado que gato não casa com ovelha, não. Vocês estão entendendo a mensagem? Lógico que eu estou usando a simbologia, não estou dizendo que isso é literal, mas que dá para entender, dá para interpretar bem isso aqui, dá. Agora olha só que interessante. Raposas. No livro de Cantares de Salomão, nós encontramos o seguinte, capítulo 2, versículo 15: apanhai-me as raposas e as raposinhas que prejudicam a minha vinha. O engraçado de tudo é que tem gente que fala assim: eu estou esperando Deus me mudar. Deus vai trabalhando, né, irmãos? Aí passa 10 anos, Deus está mudando, eu estou esperando Deus me mudar. Porque quem me muda é Deus mesmo, não é ninguém não, é Deus. Tá bom. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte: não é esperar Deus não, a Bíblia está falando: apanhai-me. A responsabilidade é minha, as raposas e as raposinhas que prejudicam a minha vinha. O que era raposa e raposinha? Olha só, na época antiga, a vinha tinha um muro na vinha. E esse muro, se tivesse um buraquinho pequenininho, um buraco pequeno nesse muro, entrava a raposinha. Ia lá na flor da vinha e comia a flor. Aí automaticamente não padecia o fruto. E na medida que ela voltava, ficava difícil de achar a raposinha. Ela abria o buraco mais para entrar a raposa grande. As coisinhas pequenininhas hoje, amanhã pode se tornar grande. Sabe por quê? Porque hoje está deixando a raposinha entrar, amanhã a raposona entra. Vocês estão entendendo? E o interessante de tudo é que raposa
Abutre pega com muita facilidade. Cuidado, hein? Cuidado. Se deixar a raposa viva, se não apanhar, se não matar a raposa. Vocês estão entendendo o negócio? E o negócio é responsabilidade nossa. Filipenses capítulo 3, versículo 5 diz assim, ó: fazei, pois, morrer toda a vossa natureza terrena. A responsabilidade é minha. É como se Deus faz assim: Abílio, você que é responsável por fazer morrer essa natureza terrena, hein? Você que está com... o negócio é você, hein? No dia do juízo não tem papai, não tem mamãe, não. Tem pastor, não tem amigo, não. Não tem, é você e eu no dia do juízo, hein? O negócio vai ficar bonito. Vocês estão entendendo? O negócio é assim. Então vamos lá. Um outro animal que pegava com muita facilidade: coelho. Eu estava pesquisando acerca dessa história do coelho, esses negócios assim. E nós temos muitas histórias que nos condiz a isso. O que coelho gosta? Eu estava esse dia pensando: o que coelho come? Coelho come só coisinha fraquinha, não tem? Se você não dá uma comida muito forte para coelho. Coelho é folhinha, né? Você sabia que tem um pessoal que é igual crente de coelho agora? Só quer folhinha, só quer negócio mais simples, mais devagarzinho. Se você vir com um mocotózinho para eles saem correndo, sabe por quê? É coelho, só come coisa mais leve. Ai, irmão, essas igrejas ultimamente estão muito brabas. Esse negócio, esses evangelhos estão muito brabos. Ai, eu acho que Deus não fala assim com ninguém, não. Eu acho que Deus não fala, não. Fala não. E Jeremias? E Ezequiel? E Amós? Pelo amor de Deus. Isaías mesmo, meu Deus do céu, João Batista, o próprio Jesus. Ah, Deus não fala assim, não. Jesus nunca destratou ninguém, não. Não destratou. A Bíblia diz que apareceu um mancebo. Não era qualquer mancebo, não era um mancebo de qualidade. Mancebo de qualidade. Mestre, que farei? Ó, está cumprido os mandamentos? Já cumpro desde a minha infância. Tá bom, então faz o seguinte: pega o que você tem, vende e dá aos pobres, e ganhará o tesouro do céu. Aquele mancebo era de qualidade, é qualquer um não, ó, sal de fininho. Eu imagino que igual um coelhinho, né? Essa comida ficou muito grossa para mim. Eu estou acostumado com folha. Vocês estão entendendo? Eu estou acostumado com o negócio mais devagarzinho. Acho que essa mensagem foi muito dura para mim. Louvado seja Deus. Uma certa feita, Jesus, no capítulo 6, ele começou a falar que ele era o pão que desceu do céu. E ele começou a falar sobre a Santa Ceia. Ele começou a falar sobre coisas sérias. E a Bíblia no final diz que foi subindo um para lá, um para cá, vai subindo daqui e vai subindo. Ficou 12. E ele saiu saindo e falou assim: dura esse discurso, quem pode ouvir? Ele estava acostumado com folhinha, estava acostumado com o negócio mais devagarzinho. Tem um pessoal que é assim, né? Poxa, eu vou lá que vai ter um caramelo para botar na minha boca, né? Todo mundo doidinho pro pregador falava assim: tu tá recebendo casa nova hoje, é carro novo hoje, é de Deus! Agora quando falar, tu tá recebendo vergonha na cara. Ih, irmão, não é comigo não, hein? É o que acontece na última hora. Isso é de hoje, irmão, a Bíblia não. Isaías capítulo 30, olha só que coisa mais linda. Versículo 10. Isaías profetizando acerca do povo de Israel: dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Diz-nos coisas agradáveis, estende para nós enganosas lisonjas. Olha só, enganosas lisonjas. O que eu aprendo com isso? O povo quer folhinha. Aí eu comecei a entender o segredo, por que tá o coelho, o historiador, para falar: ó, o coelho, tem um monte de animal, tem um tal do ouriço carcheiro. Alguém não conhece o ouriço carcheiro aqui? Ninguém viu, não? É que nós conhecemos mais ou menos como porco espinho. Lembra a história? Porco espinho, já começa, o pessoal começa a entender melhor. É um pessoal que você chega perto dele, é o porco espinho, ouriço carcheiro. Crente ouriço carcheiro, brabo, chega perto do ouriço carcheiro, já vai um espetinho logo, e vai um espeto ali, espeto de cá, e vai espeto. Tem gente que é braba, que não é moleza não, rapaz. Tem gente que é um negócio engraçadíssimo. Irmão Abílio, eu vou dizer pra você, ó, eu tenho meu pavio curto. Quando meu sangue esquenta, Deus vai me perdoar. Você deve ver um pessoal que tem uma graça, tudo Deus vai me perdoar, Deus vai te perdoar se você abandonar o pecado, confessar, se arrepender e deixar. Aquele que confessa e deixa, a pessoa vai pecar e falar: ó, Deus vai me perdoar, mas que isso. Já viram aquele pessoal assim? Deus vai me perdoar, mas isso. Deus vai me perdoar, mas... Vocês estão entendendo? É o perigo nessa última gente que é brabo, que não é brincadeira. Mas nós vamos aprendendo de Jesus, que é manso e humilde de coração. Aleluia. Vamos continuar. O interessante de tudo é que quando eu fui estudar sobre o resto dos animais que os abutres, estou encerrando agora, os restos dos animais que os abutres pegam com muita facilidade, e estava escrito bem assim: ovelhas desgarradas. Tem gente que é uma graça, irmão, graças a Deus, irmão, ó, se eu desviar eu vou lá dar uma voltinha. Então o pessoal fala assim: vou dar uma voltinha no mundo, depois eu volto. Vai dar o quê? Eu vou dar uma voltinha, vou lá dar só uma voltinha, depois eu volto.
Cuidado, hein? Numa voltinha dessa aí pode não voltar nunca mais. Eu conheço uma história que Alabanduri bicanta, sai. Toda vez que eu falo ela, eu sinto a presença de Deus. Mas não é moleza não. A história do rapaz que era lutador de capoeira. O homem era bom de karatê também. O quê? Luta livre, ele dava pancada sem brincando, rapaz. Tudo parrudo, forte. Mexiam com ele e resolvia no supapo. Pancada com ele era brincando, rindo. Mexiam com ele, ele era brabo. Um dia ele conheceu a mensagem da cruz. Ficou aos pés de Cristo. Aceitou Jesus, virou manso e humilde de coração. Oh, homem manso, ficou uma benção, glória a Deus, aleluia. Comprou um terreninho dele lá, comprou um lote. Construiu seu barraquinho no lote, tranquilo. Tocou sua vida, crente em Cristo. Passava com a Bíblia na mão, tranquilo agora, louvando a Deus, tá certo. E de repente aconteceu o seguinte. Veio chegando uma vez um camarada, bateu palma. Era um oficial de justiça. Ele abriu a porta da sua casa. Quando ele abriu a porta da sua casa, o oficial de justiça chegou para ele e falou assim: olha, o homem que vendeu, o rapaz que vendeu para você esse terreno aí, vendeu para ti e vendeu para mais uma meia dúzia de pessoas também. Então esse lote está na justiça. Então nós estamos fazendo o seguinte: nós estamos com um mandado aqui para você, daqui uns 30 dias, você sair do local para responder isso aí na justiça. Depois nós vamos ver com quem fica o lote. Tudo bem. Aquele homem olhou assim e falou: meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E ele se lembrou de quando ele era capoeirista, lutador de karatê e lutador de luta livre. Sabe o que ele fez? Foi lá dentro de casa. Espera um pouquinho, oficial. Foi dentro da casa dele, ajoelhou. Tem um pessoal que faz umas orações que eu vou dizer para você, hein? Ajoelhou e falou assim a Jesus: Jesus, eu quero ser só 5 minutos o que eu era antes, tá? Pelo amor de Deus. Irmão, o homem saiu dando barraquinho, parecia o Rambo, mas batendo que não era brincadeira. Pancada de lá, supapo de lá, dá uma rasteira daqui, uma virada de perna e paque, um chute, um tapa, uma pontapé, e tome pancada aqui, pancada de lá. E foi 1 minuto, 2, 3, com 4 minutos ele deu uma virada de perna assim, e pá! O camarada voou longe. Quando ele voou longe, ele caiu em cima da pastinha dele, o oficial. O oficial lembrou que na pastinha dele tinha um revólver. Ele meteu a mão no revólver, com 4 minutos mandou, foi tiro naquele irmão. O diabo precisa de 5 minutos de eu estar fora da presença do meu Jesus para me derrubar. Aí foi dar uma voltinha. Dar voltinha o quê? Na verdade, voltinha pode não voltar nunca mais. Mas Deus está sempre falando, Deus sempre alertando, Deus sempre abençoando os teus filhos. Agora veja bem, o interessante de tudo é que quando o bode está fraco, fácil, bode enfraquecido. Bode não é moleza. E eu falei para os irmãos tempo atrás que o couro do bode só serve para pandeiro e para tapete. Não falei para os irmãos? Pandeiro e tapete, para pisar em cima e pancar, pá. Tem gente, você sabia que uma coisa? Entra ano e sai ano, tá igual pandeiro mesmo, só apanha no mesmo lugar. Eu não acho feio ninguém apanhar numa mensagem como essa, quanto mais uma mensagem de doutrina. Não acho feio, acho normal. Agora, eu acho feio a pessoa todo dia apanhando no mesmo lugar, todo dia a mesma pancada e não aprende nunca. Aí é feio, aí é complicado, aí que a pessoa não quer saber de nada mesmo, a pessoa não tem mais princípios. Mas tem gente que apanha e muda ali e tá resolvido o negócio, é uma benção. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora, quem apanha e não muda, passa mês, passa ano, entra ano e sai ano, não, pode saber, é bode. E bode fica fácil para abutre pegar. Vamos continuar. O perdiz é terrível. Em vez de estar voando alto, ela fica correndo na terra. Tem um pessoal que em vez de estar nas alturas de Deus, que Deus quer nas alturas, fica correndo à vontade de Deus. E corre daqui, corre de lá, corre de oração, corre de jejum, corre de Bíblia, corre de santidade. É um negócio terrível. Corre até de pregador brabo, mas tem gente que é uma graça. Aí não falta a doutrina o mês todo. Aí quando chega no dia da festa, Deus enche o pregador com a mensagem braba. Aí não tem como correr. Aí Deus pega ou não pega? Deus pega, não tem jeito de correr não, Com Deus não tem jeito de correr não. Pode correr, corre daqui, Deus pega lá. Corre daqui. A palavra de Deus não tem jeito. Se não apanhar em casa, apanha na casa dos outros. O que Deus está mandando o profeta hoje em dia para tudo quanto é lado, o negócio tá sério. Apanha, não é brincadeira. Mas é porque Deus, ele está fazendo isso. E por quê? Porque está amando as pessoas. Agora, o problema é que perdiz é o perigo que em vez de estar voando, está correndo. Tartaruga que anda a quantos quilômetros por hora?
5, né? Tem um pessoal que é o seguinte: irmão, Deus me chamou para uma grande obra. 5 anos passa. Deus me chamou para uma grande obra. Passa mais 5 anos. Deus me chamou para uma grande obra. Você encontra lá no camarada. Deus me chamou para uma grande obra. E por que não está fazendo? A pessoa é uma tartaruga. A pessoa não sai, não quer saber, não sai do lugar para orar, não sai do lugar para jejuar, não sai do lugar para se dedicar, não sai do lugar para evangelizar, não sai do lugar para nada. Depois ela vai falar bem assim: acho que não foi Deus que chamou. Não foi Deus que chamou. A pessoa que não quis andar, igual aquela tartaruga, uma canseira, só quer saber de dormir. Você está entendendo a história? Aí é um perigo. Aí depois fica falar: a obra minha está atrasada, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que é o pessoal, os obreiros lá que estão amarrando minha consagração, que estão amarrando minha não sei o que. Não, que é a tartaruga que está lenta mesmo, é lerda mesmo, aí não tem jeito. Mas Deus está fazendo uma grande obra hoje em nome de Jesus. Meu Deus do céu, olha só, meu Senhor, tem misericórdia. Depois da tartaruga apareceu um tal de animal chamado lagarto. Diz que você quer ver abutre ficar contente é quando vê um lagarto. E eu descobri o seguinte: lagarto fica 6 meses escondido no buraco e 6 meses lá fora. Lagarto, você sabia disso? Se esconde no buraco, lagarto fica escondido 6 meses. Tem uns crentes que 6 meses ele é crente. 6 meses é pagodeiro, lambadeiro, é doidão. 6 meses depois, 6 meses é crente, 6 meses lá fora, 6 meses cai fora. Crente larga rapidinho, numa dessa o abutre pega, aleluia. E o interessante de tudo é que tem um monte de crente aqui. Tem uns crentes cobra aqui que não preciso nem falar. Cobra é terrível, irmão. Vou dizer pra vocês: cobra é terrível, cobra é traiçoeiro. Os camaradas estavam falando comigo na roça o seguinte: se você dá uma pancada na cobra hoje, você dá uma paulada, pá. Se ela não morreu, ela fica escondida esperando você voltar no caminho certinho. E ela sabe quem é que bateu nela, hein? E vou em cima. É aqueles crentes que guardando rancor. Um dia você vai ver. Mexeu comigo hoje, um dia você vai ver. Um dia você me espera. Um dia. Você está entendendo? Pode saber, o abutre pega e pega rápido. Vocês estão entendendo a mensagem de Deus? Levante a mão e dá uma glória a Deus. O negócio não é moleza não, o negócio é complicado. Gafanhoto piorou, pelo amor de Deus. Gafanhoto, Joel falou sobre gafanhoto, falou os 4 tipos de gafanhoto. Um gafanhoto no primeiro estágio chamado lagarta. Sabe aqueles crentes que a lagarta vai comendo a sua vida espiritual? Hoje antigamente eu orava, né? Agora antigamente eu jejuava, e agora? Agora sabe como é que é, né? A lagarta está comendo a sua folha. Gafanhoto é terrível, irmão. Gafanhoto come tudo, destrói tudo. Aí daqui a pouco vai para a família, vai para quem está perto, vai para quem está longe, daqui a pouco está destruindo tudo. Agora o crente que tem gafanhoto na vida é um perigo, abutre e pega rápido. Agora o crente que fizer tal como João Batista, gafanhoto, ele torra. A Bíblia diz que ele comia gafanhoto e mel silvestre. Ele torrava o gafanhoto, sabe por quê? Porque tinha fogo na vida, torra o gafanhoto, aí o negócio fica bom. Aí abutre pode vir que não pega em nome de Jesus, não pega de jeito nenhum. Não perde pro gafanhoto. Agora tem gente que gafanhoto vai e começa a comer a sua vida espiritual todinho, come tudo e vai destruindo tudo. Vamos tacar fogo no gafanhoto nessa noite, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos orar daqui a pouco, o negócio está sério. Estou acabando a mensagem, vamos continuar. Olha só, gafanhoto tem carcaça, misericórdia, meu Deus do céu. Eu descobri que esses animais pegam facilidade. Só tem 3 tipos de animais que o abutre não consegue pegar. Inclusive, esses animais é que pegam os abutres. 3 animais, que animais são esses, irmão Abílio? A águia real. Depois da águia real, aparece um segundo animal. Esse segundo animal me chama muita atenção. É o falcão peregrino. E o terceiro, a águia de Bonelli. Ou seja, só consegue derrubar abutre se tiver na qualificação de águia ou então de peregrino, falcão peregrino. O que eu aprendo com isso? Quando nós falamos sobre peregrino, o falcão peregrino, eu quero deixar bem claro isso aqui. Uma certa irmã da congregação estava ensinando para o filho dela uma mensagem. E depois ela me contou, achei muito interessante. Ele falou, se ela estava ensinando para o filho, a Bíblia diz que nós somos como peregrinos nessa terra, como forasteiros. E o negócio mais fácil de a gente entender sobre peregrino é o seguinte, ela contando para o seu filho, sua filha: vocês lembram desses ciganos? Aonde que você estiver, pode ter 10 mil pessoas no centro da cidade, mas se tiver uma cigana, você sabe que é cigano, sabe? Assim somos nós somos forasteiros e peregrinos. Aonde nós estiver, a pessoa tem que olhar e vai saber que somos nós. É um povo diferente. Peregrino pega abutre, e abutre tem que correr de peregrino, porque peregrino, meu Deus do céu, coisa linda. A águia não tem jeito não, porque a águia voa alto. A águia voa alto e pega tudo que é animal que tiver problema, bota, mata abutre, mata. A ave de rapina tem medo de águia. E crente e águia vai sair daqui hoje, aleluia, correndo atrás de abutre. E aleluia, se tiver crente abutre, você não vai derrubar não, você vai fazer o quê? Tu vai dar uma chacoalhada assim, vai sair águia também, em nome de Jesus. Vai sair águia. De uma bilha águia, como é que é a história da águia?
A águia voa de joelhos dobrados. A águia morre voando. Morre voando. Coisa linda, hein? Coisa linda. Morre voando. E por aí vai. A águia tem características lindas, características maravilhosas. Características de águia. Renova suas forças. A águia voa e voa alto. Sempre mais alto do que a tempestade. E o pombo, irmão Abílio, o pombo tem sempre um leitinho embaixo do papo para dar aos seus filhotes. Pombo, o quê? Pombo voa e voa bonito. Cegonha, irmão Abílio, tipifica a igreja, tipifica lá no livro de Jó. Cegonha tem um reservatório de alimento debaixo do papo. Aí consegue atravessar o oceano. Tem gente que tem que ter reservatório de Bíblia, reservatório de oração, reservatório de jejum, reservatório de coisas espirituais. Agora tem gente que só tem reservatório de piada. Conta uma pessoa, opa, lembrei de uma. Aí conta uma. E agora o outro conta outra, eu lembrei de outra. Reservatório de piada. Tem gente que é assim. Reservatório de contenda, de briga, de... Você tá entendendo? Aí não consegue voar, sabe por quê? Porque tá pesado o negócio, não consegue nem sair de cima. No dia do arrebatamento, querendo voar, mas como é que sai? Tá cheio de coisa que pesa. Como você está entendendo a mensagem? Levante a mão e dá glória a Deus. Agora o que é interessante de tudo é que depois dessa história da águia, nós temos uma coisa que me chamou a atenção. Lá no Egito, o abutre é divindade, ou seja, o Egito gosta de abutre. Não tem uns crentes abutre que eu falei? O pessoal do mundo gosta dele. É assim que é crente, gente boa. Esse crente é gente boa. Você está entendendo? Eu gostei desse crente aí. Esse crente é gente fina. Eu gostei desse, sabe por quê? Ih, rapaz, ele fala besteira com a gente. Ele arruma briga aí. De vez em quando até fala os negócios aí que não é para falar. Mas é porque a gente sabe que ele é gente boa. O mundo gosta. O mundo gosta. Você está entendendo? O interessante de tudo é que quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, nós encontramos o seguinte, olha só, hein? Capítulo 15 de João, versículo 19, ele falando para os seus discípulos: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Ou seja, discípulo de verdade de Jesus, o mundo odeia. Quando você vê o Egito gostando muito do evangelho pregado ultimamente, ô Dias Macumbeira, você é crente, que bom. O certo é ela chegar perto de nós aí e você olhar para, já sabe, não precisa nem perguntar se é crente não. Ih, você se converteu, meu Deus, eu estou vendo Jesus na vida desse homem, eu estou vendo Jesus na vida dessa mulher. Aí acontece como aconteceu no livro do Êxodo. A Bíblia diz que os magos não conseguiram nem ficar perto de Moisés, tamanha era a glória de Deus. Quando você chega, o quê? Um crente entra no ônibus e ele encosta no ferro lá do lado do macumbeiro. O macumbeiro tem que tremer, senão o crente não é muito crente não, hein? Senão de repente nós estamos meio abutrizado, hein? Abutrizado é perigoso, hein? Vocês estão entendendo? Agora, se tiver na presença... Agora, o interessante de tudo é que, quando nós estudamos sobre a história de um lugar chamado Bombay, na Índia, eu fiquei muito impressionado. Lá em Bombay, eles fazem um círculo muito alto, é uma espécie de um muro em círculo, muito alto. E lá eles fazem o quê? Pegam os defuntos e jogam lá dentro. E eles chamam aquele lugar chamado As Torres do Silêncio. E o que acontece? Esse muro não tem teto não, é tipo uma torre em círculo, não tem teto não. Joga o defunto lá e quem vem? Os abutres. Como é que é o nome do lugar, irmão Abílio? Torres do Silêncio. Ah, meu Deus, se eu tivesse tempo eu ia falar sobre as torres do silêncio da última hora. As igrejas que acabou já, a voz do Senhor já não está falando mais, a glória de Deus já não está se manifestando mais. Quantos crentes estão nessa história da torre do silêncio? Porque tem defunto no meio. Torre do silêncio, porque tem morto no meio. A Bíblia diz que enquanto Acã estava no meio, nem Josué conseguiu vencer. Vocês estão entendendo? Tinha defunto no meio do arraial. O perigo fica aquele silêncio. Aí tem um pessoal que fala bem assim: Deus operou através do silêncio, né, irmão Abílio? Foi não. O pessoal foi dormir mesmo. O pessoal dormiu, bocejou, roncou, que não foi brincadeira, sabe o que é? Mas não foi Deus trabalhando através do silêncio, não foi não. Eu gosto do silêncio de Deus em Ana. Ana derramando o seu coração, balbuciando, não conseguia sair nada, mas ela estava derramando na presença de Deus. Tem um pessoal que fala: hoje Deus me encheu, mas foi no silêncio. Silêncio nada, rapaz, dormiu o culto todo, aleluia. Mas quando Deus através do silêncio ele opera, meu Deus, aleluia. Você não ouve nada, mas que tem lágrima, tem gente balbuciando, Deus mudando a história e o nome do Senhor glorificado, amém, irmãos? É que às vezes tem uma pessoa, é a torre do silêncio, botaram os defuntos lá e veio os animais. Então, irmãos, que Deus possa nos abençoando, O que me chamou a atenção é o seguinte: quando o pessoal ia arar a terra, os abutres gostavam de ver o pessoal arar a terra,
Por quê? Eles iam arar, e na medida que eles iam arando a terra, às vezes tinha um rato morto, enterrado. Aí saía a carcaça do rato. Eles gostavam de rato. Se eu fosse falar sobre o rato aqui, dava mais uma hora, eu vou falar mais não. O rato, o perigo do rato. Você já viu que uns pessoal aqui, eu só quero falar um negócio. Você já viu aquelas pessoas que fica quietinho, um rato, ele tenta se esconder quietinho, mas quando chega de noite não tem jeito, ele não aguenta. Ele tem que fazer barulho, começa a fazer barulho de madrugada. Barulho de madrugada. Não sei se alguém aqui já teve um rato na sua casa uma noite. Não é moleza não. E o rato de madrugada fazendo barulho. Fazendo barulho. O que eu aprendo com isso? Eu fui estudar sobre a história do rato. Os dentes do rato, se ele não roer nada, se atrofia. Então ele tem que roer, não tem jeito. É igual tem um pessoal que você perguntar se tu é crente de ratos ou não. Tu é não? Eu sou ovelha. Mas não se aguenta não, sempre tem que ficar fofocando, sempre tem que ficar falando, tá entendendo? Murmurando. E tem um pessoal que fala bem assim, irmão, eu não estou murmurando não, estou me lamentando, quer mudar a palavra dizendo que vai mudar o pecado. Cuidado, que o pessoal quer dar um jeitinho em tudo. O jeitinho brasileiro não funciona na Bíblia Sagrada não. A Bíblia Sagrada não tem como correr. Aí murmura, fala mal da vida dos outros, reclama e fala o que não deve. Sabe o que é isso? Sintoma de rato. Abutre gosta de rato. Irmão Abílio, qual foi a saída? O interessante de tudo é que Abraão, ele enxotou, sai abutre, sai daqui abutre, sai correndo abutre, e o abutre foi saindo. Agora interessante, e o que o versículo diz é o seguinte, olha só, hein? Ao pôr do sol, versículo 12, capítulo 15 de Gênesis, versículo 12. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão. Ele dormiu, sobrevindo pavor e densas trevas, estava com medo em trevas. Então lhe disse o Senhor a Abraão: posto o sol, houve densas trevas, e um fogo fumegante e uma tocha de fogo apareceram e passaram por aquelas metades. Eu quero que vocês fechem os olhos agora. Imagina uma tocha de fogo passando sobre o nosso meio hoje. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê essa terra, dizendo, a tua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Quando a tocha passou no meio, como Deus falou assim, eu estou jurando pelo meu próprio nome que eu vou cumprir a minha promessa. O segredo é o seguinte: o fogo acendeu no altar de Abraão, e quando o fogo se acende, meu Deus eterno, o medo vai embora. Quando o fogo se acende, as trevas vão embora. Quando o fogo se acende, o sono vai embora. Quando o fogo se acende, até as aves de rapina vão ter que ir embora. Quantos estão querendo hoje que o fogo venha acender na tua vida em oração? Quantos estão querendo hoje que o fogo venha acender na sua vida de jejum? Quantos querem hoje que o fogo venha acender, aleluia, sobre a tua vida em santificação, que tu consegue chegar mais perto de Deus? Eu quero que se levante aí e venha aqui agora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você quer que o fogo se acende sobre o teu lar, para que Deus venha botar abutre que está lá, de repente não está sobre você, mas está sobre um parente seu. Hoje precisa ir embora o abutre, louvado seja Deus. Quem sabe, aleluia, tem quem perto de você, tem gente de tudo quanto é jeito, tem tartaruga, tem gente que, meu Deus, até parece lagarto, tem até rato perto de você, tem coisas assim. Mas irmão Abílio, você falou de gafanhoto, tem gente que é gafanhoto perto de mim. Eu preciso aprender o segredo, a tocha, o segredo é o crente sair daqui como uma tocha acesa na presença de Deus. Não tem abutre que chega perto, meu Deus eterno. Irmão Abílio, a cobra chega perto, chega não. O lagarto vai embora, meu Deus do céu. A tartaruga vai ter que acelerar e vai ter que correr. A perdiz vai ter que voar. O bode vai sair pulando, mas sai, aleluia. As ovelhas perdidas vão ser achadas. Os ouriços vão, meu Deus, o negócio é sério. Irmão Abílio, isso acontece, cuidado com os abutres. O que tem de abutre hoje, Arabandura e Bicanta, Araflaçai, destruindo vidas e mais vidas, aleluia. Parece infantilidade, parece coisa que não vai edificar, mas é a mensagem, aleluia, através por causa desses abutres aí, através dessas aves de rapina. Quantos estão em derrota, mas hoje Deus tem vitória para dar. A igreja coloca de pé nessa hora, vamos orar, aleluia. Tem pessoas aqui na frente, que precisam de força, aleluia, precisa de força para estar na presença de Deus, precisa de força para orar. Vem aqui, eu preciso orar por você. Você precisa de força para vencer. Eu falei sobre os vencedores, vem para aqui. Quem sabe eu falei sobre alguma coisa que mexeu no teu coração.
coração, através, aleluia, de ir até o fim. Louvado seja, não, vem aqui, eu preciso orar por você. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, é nessa hora que estamos diante, Pai, da Tua palavra, diante dos Teus filhos, meu Senhor, Tua igreja. Meu Senhor, é hoje, Pai, querido, que pedimos ao Senhor, que o Senhor venha sem incendiar o nosso altar, meu Senhor, e que nós possamos ser essas tochas acesas andando, meu Deus, de maneira que nenhum animal, nenhuma ave de rapina venha, Pai querido, aleluia, chegar perto de nós, muito menos, Pai querido, nós possamos ser encaixados como desses animais. Meu Senhor, abençoe cada vida, dê força espiritual, dê graça, Pai querido, meu Deus, ajuda cada um a vencer, para a glória do Teu nome. Eu creio nessa hora, Pai querido, e já agradeço, pedindo a Ti a vitória total sobre os Teus filhos, meu Senhor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.